Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar? Ó Deus, nós louvamos o teu nome, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. Colocamos a nossa vida diante do teu altar, para ouvir a tua voz. A palavra que foi lida, que foi inspirada pelo teu Espírito Santo, a palavra que nós precisamos ouvir nesta noite. Pedimos que o Senhor fale através desta palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Comecei a pregar uma série de sermão nas cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse. João recebe uma revelação no capítulo 1, mostrando a necessidade, a dificuldade que passava cada igreja. São 7 cartas, e cada carta daquela é endereçada a uma igreja, ao pastor da igreja, com o objetivo, mostrando as dificuldades que a igreja enfrentava, elogiando também a fidelidade de alguns, como essa carta aqui, e também repreendendo e exortando as igrejas que ouvissem a palavra de Deus. O livro de Apocalipse, eu falei no sermão passado, que é um livro de difícil interpretação. Alguns têm medo de ler o Apocalipse porque parece que é um futuro tenebroso, é algo que é alarmante. Então muitos, dentro de uma visão futurista, veem Apocalipse talvez uma tragédia eminente. Mas Apocalipse é um livro histórico, é um livro que é para ser aplicado nos dias de hoje, da igreja de hoje, porque o livro vai falar do passado, do presente e do futuro. E esse livro de Apocalipse, ele tem algo extremamente importante, que é o número 7. Esse número 7 aparece 54 vezes no livro de Apocalipse. Considerando que o mundo foi feito em 7 dias, considerando que na carta do Apocalipse são 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 estrelas, e as 7 igrejas, elas simbolizam todas as igrejas da face da terra. A primeira igreja que eu preguei foi a igreja de Éfeso. Foi a igreja que fracassou porque abandonara o seu primeiro amor. A igreja que fracassou porque abandonaram o seu primeiro amor foi a igreja de Éfeso. E essa segunda igreja é a igreja de Esmirna, a igreja que foi bombardeada, que foi atacada, e que Deus se alegra com aquela igreja e cobra daquela igreja fidelidade. Quando ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, o objetivo
das cartas do Apocalipse, quando João recebe a revelação, é exatamente o que estava acontecendo dentro daquelas igrejas. É como se ele estivesse fazendo uma avaliação da saúde espiritual daquelas igrejas, mostrando os pontos negativos, também elogiando os pontos positivos. Todas as cartas têm a mesma estrutura e se apresentam em 7 pontos. O primeiro é: todas as cartas são dirigidas ao anjo da igreja. Todas elas apresentam como a palavra Jesus. Estas coisas diz Jesus, que está dizendo. Em cada carta Jesus recebe um título. Em todas Jesus começa dizendo: conheço. Ele mostra o quanto ele está ciente do que está acontecendo nas igrejas. Jesus descreve o que cada comunidade tem de negativo e dá as advertências. Todas elas têm um aviso final, quando ele diz assim: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E todas elas terminam com uma promessa ao vencedor. Você vai observar muito bem. As 3 primeiras igrejas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, encerram as cartas individuais com promessas. As últimas 4, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, encerram com uma ordem de ouvir atentamente o que o Espírito diz às igrejas. Somente 2 igrejas recebem o elogio, que é essa aqui de Esmirna e a de Filadélfia. Meus irmãos, vamos começar pela cidade de Esmirna. Quem era Esmirna? Era uma cidade situada na Ásia Menor e era considerada um ornamento da coroa da Ásia. Era uma cidade comercial, era uma cidade muito bem conhecida por causa da sua estrutura, da sua beleza, da sua arquitetura. Era algo maravilhoso que ele chamava a coroa de Esmirna. Os escritores enalteceram Esmirna como a cidade mais bela, pelos seus edifícios, pela sua arquitetura. Então, essa igreja, essa cidade era uma cidade extremamente bem estruturada, uma cidade que chamava a atenção, uma cidade que as pessoas entravam e viam e ficavam encantadas com a beleza daquela cidade, com a arquitetura daquela cidade. E essa igreja era uma igreja pobre que vivia numa cidade rica. Era uma igreja sofrida, perseguida, maltratada, que eles eram forçados a ser fiel ao imperador Tibério, ser fiel a Roma. Mas essa cidade, por ser tão rica, tinha uma igreja pobre, mas que era uma igreja que se tornara fiel a Deus, obediente a Deus. E hoje eu quero falar para vocês sobre esse tema: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu faço a primeira pergunta: é possível ser fiel até a morte, até o dia de morrer? Será que nós não vamos reclamar, murmurar, estranhar momentos tenebrosos que vivemos? Será que não vai passar na nossa mente um pensamento, talvez, de descrença, de desacreditar em Deus diante das circunstâncias, Roberto? E isso nos traz aí uma grande lição para a igreja, que Deus, que o Senhor falou para ela, reiterando que ela mesma estava vivendo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Como era difícil ser um cristão fiel naquela cidade. A cidade estava coberta de templos dedicados a Cibele, a Zeus, a Apolo, a Afrodite, Esculapio. Era uma igreja totalmente voltada para a idolatria. Eles eram forçados a adorar a Roma, a ser fiel ao imperador. Ser cristão nessa cidade era muito difícil. Nós hoje temos uma grande liberdade de virmos ao culto, de adorar a Deus, de fazer os nossos momentos devocionais. Nós temos uma grande liberdade de cultuar a Deus em praça pública, na igreja, em casa, em qualquer lugar. Mas aqui o cristão, ele era perseguido. Além de ser
cristão, o povo de Deus. E eu começo a olhar a situação dessa igreja e começo a perceber o quanto nós estamos muito tranquilos, nós estamos muito abençoados com a riqueza que Deus dá de nós podermos adorar a Deus em todos os lugares. Era uma igreja pobre numa cidade de aproximadamente 250 mil habitantes. Uma cidade grande, mas que tinha uma igreja sofredora, perseguida, caluniada, aprisionada. Mas essa igreja aqui só recebeu elogios de Jesus. O Senhor elogiou a fidelidade deste povo. O Senhor elogiou esses que não se dobraram diante dos imperadores, esses homens que não se renderam à adoração a Roma, mas eles continuaram naquele tempo perseguido, dizendo que só o Senhor é Deus. Meus irmãos, ele começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. A carta é direcionada ao anjo, ao pastor da igreja, todas elas vai direcionada ao pastor da igreja, aquele que tomava conta das ovelhas, e é esse anjo que é dito aqui: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Perceba como ele começa mostrando mostrando a sua identidade, a identidade de Deus. Eu estou falando de alguém que estivera morto e agora está vivo. É como se ele dissesse assim: eu sou aquele que vive, eu sou aquele que estou no meio de vocês. Estava morto. Aqui há alta identificação de Deus que se dirige a uma igreja que estava padecendo, que estava sofrendo. A nós é permitido um pouco período de tempo neste mundo, mas ao nosso Redentor, ele é o primeiro, é o último. A Bíblia diz que ele existe desde a fundação do mundo. Se você for lá no livro de Gênesis, você vai encontrar que ele existe desde o Gênesis. Eu sou aquele, eu sou o primeiro, eu sou o que estava lá quando tudo foi fundado, quando tudo foi criado. Eu sou o primeiro, eu sou o único, estive morto e estou vivo. Eu sou aquele que estarei na frente de vocês. Meus irmãos, ele diz: eu estava vivo. Em outras palavras, voltou a vida de uma vez por todas. Eu estou aqui com vocês. Não tem nada mais prazeroso do que se ouvir uma palavra de ânimo no momento de angústia, de tristeza. Não tem nada mais prazeroso do que saber que o nosso Deus, ele peleja por cada um de nós, está diante de nossas dificuldades, das nossas intempéries da vida. Essas palavras dão a entender que algumas pessoas da igreja estavam ameaçadas de perseguição, até mesmo de martírio, diante dessa perspectiva. A igreja é animada com certeza de que Deus venceu a morte. A única convicção que nós temos, sabe qual é? É que Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. Nós não temos outra certeza, presbítero André. Nós não sabemos nada do que pode acontecer daqui a 5 minutos. Quando sairmos desse tempo, não podemos entender, não podemos garantir nada. Mas a única garantia que nós temos é que a igreja tinha, é que Cristo está vivo. E a certeza melhor que eu tenho é que Deus controla, Ele conserva, Ele conduz essas igrejas, Ele cuida dessas igrejas. Quanto mais nós nos preocupamos com a obra, claro que deve nos preocuparmos, mas é bom entendermos que Ele diz lá na igreja de Éfeso: eu conservo essas igrejas, eu seguro, eu sustento, eu guio essas igrejas para o caminho que eu quero que elas vá. Os crentes de Esmirna estavam sendo atacados e mortos, eram forçados a adorar o imperador e não a Deus. Como eles sofriam?
se escondiam, eles se afastavam da cidade. E ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia daqueles que dizem e se declaram judeus. Três coisas importantes que ele começa a mostrar que a igreja estava sendo atacada: tribulação, pobreza e blasfêmia. Mas no meio dessas palavras, ele vai dizer assim para a igreja: Rony, mas tu és rico. E vamos já trabalhar qual é o sentido de riqueza que ele fala para esses crentes dessa cidade. A primeira coisa é que ele diz: eu conheço. Não é somente um conhecimento de causa que Deus tem da situação da igreja, mas é um conhecimento onde ele mesmo está agindo, está exatamente colocando a sua mão e resolvendo as pendências da vida da igreja dele. Ele conhece a sua vida, ele conhece os seus sofrimentos. O povo de Israel passou muitos anos opressos, eles passaram muitos anos sendo atacados pelo faraó da vida, e Deus um dia se levanta e fala para Moisés que o clamor do povo já estava chegando aos seus ouvidos, quando ele diz assim: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores e conheço-lhe os sofrimentos. Há três coisas que ele fala para a nação de Israel: que ele vê, que ele ouve e que ele conhece. Esse é o pleno conhecimento de Deus de todas as coisas que acontecem no meio da sua casa, no meio da sua igreja, em tudo que diz respeito à nossa vida. Deus tem o conhecimento de todas as coisas. A primeira palavra que ele diz assim: conheça a tua tribulação. A palavra tribulação aqui é a ideia de viver sob opressão. É algo que estava apertando a igreja, pressionando a igreja. Essa tribulação era algo que estava tirando o ânimo do povo, tirando a alegria do povo, desanimando aquele povo. Ele diz: eu conheço a tua tribulação e sei que você é pobre. E ele deixa bem claro aqui: a tribulação, a tua pobreza. O povo era pobre de verdade. Isso aqui não é simbologia, é literalmente um povo que era sofrido. Era um povo que dependia muito dos outros. Existe duas pobrezas da Bíblia, que é a pobreza daquele trabalhador que consegue, o pobre que consegue trabalhar para o seu sustento. Existe aquele pobre que Jesus cita lá em Mateus capítulo 5, o pobre de espírito, que é esse pobre aqui, é aquele pobre que depende dos outros para sobreviver. Então a pobreza aqui era uma pobreza extremamente, era algo profundo na vida daqueles irmãos. E Deus estava dizendo: eu conheço a necessidade que vocês estão precisando, passando. Eu conheço essa pobreza, tudo que vocês estão vivendo. E eu coloquei aqui pelo menos 5 motivos porque aquela igreja era pobre. A igreja era pobre porque os crentes vinham das classes mais baixas. A igreja era pobre porque muitos dos membros eram escravos. A igreja era pobre porque seus bens eram tomados, eram saqueados, eles não tinham prazer. A igreja era pobre porque os crentes eram perseguidos e jogados até na prisão. E a igreja era pobre. Essa aqui é que me chama a atenção, e eu dou ênfase a esse ponto aqui. A igreja era pobre porque os crentes não se corrompiam, os crentes não se vendiam, os crentes não se dobravam diante do imperador, diante talvez
Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, olha que palavra, alegrai-vos quando isso acontecer. Mas ninguém consegue se alegrar da perseguição, ninguém consegue, presbítero Solon, contar alegria pelo momento de perseguição que passou. Mas certamente Deus nos ensina que nós devemos ser alegres. Mas ele, no meio dessa frase, diz assim: mas tu és rico. Falar de riqueza nos dias de hoje é algo complicado. Falar de pobreza também. Para alguns sentimentalistas ou defensores da doutrina da prosperidade, que acham que o crente tem que ser rico. Não tenho nada contra a riqueza, nem a Bíblia condena as riquezas. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. Então ele diz: tu és rico. Sabe por quê? Porque a riqueza daquela igreja era uma riqueza espiritual. Eles eram pobres diante dos homens, mas eles eram ricos diante de Deus. Muitas vezes a fidelidade pode gerar pobreza, não é uma regra. A riqueza de uma igreja não pode ser medida pelo que ela tem. O mundo avalia os homens pelo ter, Jesus pelo ser. A igreja dos apóstolos era uma igreja pobre, mas é uma igreja rica da graça de Deus. E ele diz que é uma igreja: conheça as tuas obras, o teu labor, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, tu és rico, e a blasfêmia dos que assim mesmo se declaram judeus. Ele vai falar de que ele conhece aqueles que blasfemam. Eles estavam sendo blasfemados. O que é blasfêmia? É atribuir a obra de Deus a Satanás, ou negar a obra salvadora de Deus. Eles blasfemavam contra os cristãos. Eles diziam: isso não é de Deus, reiterando as palavras que Jesus repreendera lá os fariseus, quando Jesus cura o homem ali. E o que acontece é que aqueles homens começam a blasfemar, dizer que ele estava curando pelo poder de Beelzebul. Isso é uma blasfêmia. E esses homens, eles recebiam a blasfêmia. Eles estavam no local certo de adoração a Deus, mas eles blasfemavam contra o Senhor. Jesus, ele fala lá em Mateus: pois eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. Estudamos até na escola bíblica hoje. Os judeus de Esmina se recusavam a reconhecer Jesus como Messias e amaldiçoavam juntamente com os seus seguidores. Quantos de nós somos escarnecidos? Quantos de nós somos talvez tripudiados? Aqueles que escarnecem da obra de Deus em nossas vidas. E ele diz assim: eles são, sabe o que? Eles são sinagogas de Satanás. É isso que ele começa a mostrar, Maria Eduarda, que esses homens falsos judeus, e eu digo para você que esses aqui não eram os que estavam muito longe, eram os que estavam mais perto. Alguns judeus, que Jesus diz assim: vocês são sinagogas de Satanás. É isso que vocês são. Sabe por quê? Porque vocês são instrumento do diabo para atacar a minha igreja. Perceba que ele vai falar, ele falou aqui que eles são sinagogas de Satanás. Porque Satanás é o inimigo das nossas almas, é aquele que tenta nos derrubar, é aquele que tenta a cada dia tirar a nossa fé. E ele diz aqui exatamente que esses homens estão em lugares de Satanás. Vocês estão na assembleia do diabo, local que você
então é esse. O meu povo que está, a sinagoga significa assembleia, na assembleia dos santos, vocês estão na assembleia de Satanás, acusando o povo de Deus. Ele diz assim: não temas. Estava falando com a igreja perseguida. Não temas as coisas que tem de sofrer. Perceba que ele está mostrando que lutas virão. João, quando escreve essa carta, é no governo de Domiciano, talvez no ano 95 depois de Cristo, que vai ter até o imperador Diocleciano, talvez no ano 200 e alguma coisa. Foram 10 perseguições que esse povo sofreu, desses imperadores maldosos que estavam tripudiando o povo de Deus. Não temas as coisas que tens de sofrer. Hoje nós queremos ouvir a palavra, André, não temas, dentro do nosso contexto, das nossas necessidades, muito diferente, Glauber, do que eles estavam vivendo. E João estava escrevendo algo que iria piorar, Carlos. Não era uma situação que talvez fosse amenizar. Eram os crentes na fé que iriam sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, dentre vós, para serem postos à prova, André. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Será que nos momentos tenebrosos que nós vivemos, não passa pela nossa cabeça questionar Deus? Não passa pela nossa cabeça: será que Deus se esqueceu de mim? Ser fiel até a morte, pode escrever o que eu estou dizendo, nem eu nem você vai conseguir fidelidade até a hora de morrer. Porque o texto não está exigindo essa fidelidade, porque Deus sabe que eu vou reclamar, que eu vou amanhecer irado, que eu vou amanhecer talvez duvidando. Seja fiel até na hora do aperto que você estiver, ao ponto de morrer. Eu estava conversando com o presbítero Solon hoje pela manhã, e dentro do que ele conversou comigo, me veio à mente uma provação que eu passei no ano de 2011. Escute bem o que eu vou falar. No ano de 2011, alguns que já ouviram, permita-me falar novamente. A minha esposa, dentre os médicos, essa andança dos médicos, fazendo um dos exames, um exame de rotina, e ali o médico disse que ela estava com um nódulo na tireoide. E eu me lembrei, um nódulo na tireoide. E ali nós fomos fazer a punção. A doutora Rosângela, na época, fez um espanto assim, não falou, mas o que ela falou é que tinha um nódulo muito grande na tireoide da minha esposa. E ali nós saímos, fomos para o médico especialista da época, e chegou lá e disse: é caso de cirurgia, tem 90% para ser benigno e 10% para ser maligno. E nós saímos para resolver o problema da cirurgia da minha esposa. E quando saímos, fizemos os exames, a Raquel nos ajudou muito na época, e fomos atrás do parecer do cardiologista, isso mesmo, parecer do cardiologista, Dr. Milton, amigo nosso, e nós chegamos lá, marcamos tudo, a cirurgia, tudo prontinho, só faltava o parecer, e Dr. Milton disse: pronto, tudo pronto, é só operar, é tranquilo. E pergunta para a minha esposa: tem mais algum exame que você tem aí? Minha esposa, que gosta de guardar alguns exames em casa, eu não guardo, eu faço e levo logo. Ela guarda, passa um mês para ir, tem um agora que já faz 2 meses para levar. E ela disse: doutor, eu tenho esse exame aqui, é um raio-x de tórax.
doutor, eu tenho isso aqui. Ele falou, cheio. Quando não, fiz já faz quase 2 meses e eu esqueci, estava em casa. Ele coloca o raio-x, aí diz assim: tem uma mancha no seu pulmão. Nós estávamos nos preparando para fazer uma cirurgia de tireoide, já com uma data marcada. Mas eu vou ligar para um colega meu agora. Falta terra nos pés, a gente fica desanimado, e você vai desse amigo meu agora para ele atender. Ligou na minha frente para esse colega dele, atenda essa pessoa, é o pastor, a esposa dele. E eu cheguei lá no médico, e ele diz: você vai fazer a cirurgia de tireoide quando? Nós temos tal dia, tudo marcado. Tá bom, faça a cirurgia, volta daqui a 30 dias que eu vou operar o seu pulmão. Falta terra nos pés naquele momento. Eu disse: meu Deus do céu, nem a cirurgia de tireoide aconteceu, você está com nódulo no pulmão e é grande. Saímos dali conversando, orando e dizendo: meu Deus, vamos enfrentar essa batalha. Chegamos com uma amiga nossa, a doutora Liana Pinto, que nos ajudou muito, e ela disse: você vai ouvir o parecer de um médico amigo meu. Cheguei nesse médico dele, esse médico amigo dela, e ele disse: realmente é um nódulo grande no pulmão. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar, isso é de abril, a cirurgia em abril de 2011, vamos acompanhar até o final do ano. Se crescer, a gente vê e vai avaliar para a gente tirar. Vamos avaliar. Já deu um conforto para nós, um certo conforto, e eu saio daquele consultório às 8 horas da noite, com muita chuva, e eu me lembrava hoje com minha esposa, paramos para comer uma pizza, acho que uma segunda-feira à noite, e eu ainda veio da minha mente uma palavra de agradecimento. Eu dizia: meu Deus, estou saindo de um médico, com minha esposa, com muita chuva, mas eu tenho um carro para andar. O Senhor deu a condição de fazer essa cirurgia, e eu confio que vai dar tudo certo. E ela fez a cirurgia de tireoide total, precisou ir a João Pessoa fazer um tratamento de radioterapia. Voltamos, enfrentamos mais aquela batalha, e graças a Deus nós estamos aqui. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas será, Cíntia, que nesses momentos não passa na nossa cabeça alguns questionamentos, tipo: por que Deus permite isso? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam comigo? Porque Ele está dizendo assim: seja fiel. Diante do imperador Tibério, seja fiel e não se dobre diante de Roma. Sabe o que aconteceu aqui nessa igreja de Esmirna? O testemunho de alguém que foi tripudiado de forma tremenda. O bispo de Esmirna, Policarpo, esse homem chamado Policarpo, ele era bispo de Esmirna. Segundo alguns dizem que foi ordenado por João que escreveu essa carta. E aquele bispo, ele foi perseguido, saiu da cidade e se escondeu. E o relato diz que foram atrás dele, o procônsul traz ele para ser morto numa fogueira. E antes de matar, se colocava ele num circo, numa arena, naquela arena cheia de gente lá. Policarpo, o bispo, ele entra naquela arena, o procônsul chama ele e diz assim: eu vou te dar uma oportunidade de escolha. Você vai escolher negar a Cristo e viver, ou você vai confessar a Cristo e morrer. Ele disse: eu não nego. O procônsul chama ele e diz: pense direitinho. Se você quer morrer na fogueira,
negando o seu Deus, você quer viver. Ele olha para o procônsul e diz assim: eu sirvo a esse Deus durante 86 anos e Ele nunca me negou, nunca me abandonou, por isso eu não vou negar ao meu Deus. Colocaram o bispo Policarpo no estaca, subiram, tocaram fogo para queimar ele, e ali em Nazaré houve um milagre de Deus, que as chamas batiam para um lado e para o outro e não queimavam, até que um soldado romano veio e matou o bispo de Policarpo. Mas ele não se dobrou diante de Roma. Mas ele não negou a sua fé, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que é ser fiel? O que é ser fiel para você? Nós vamos conseguir só ser fiel até alguma hora, eu acho muito difícil. Mas Deus vai pelejar por cada um de nós a não desistir desse caminho glorioso até chegar à mansão celestial. Amém? Eu não vou desistir, não é porque eu sou forte, eu não vou desistir porque Deus persevera pela minha vida e pela minha fé. E Ele diz bem claro aqui: não temas as coisas que tens de sofrer, porque o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser posto à prova. O diabo, ele tenta confundir a nossa fé. Foi uma das coisas que Jesus passou quando foi colocado, quando estava lá no deserto 40 dias. Ele disse: tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não temas. É como se Deus estivesse assim: eu estou no controle de todas as coisas. Não temas, porque eu estou dominando toda a situação. Porque o nosso coração é tão medroso, porque o nosso coração é assaltado de tanta incredulidade, porque a nossa alma é angustiada, porque negamos a Cristo. Ou você não concorda comigo que nós somos os Pedros atuais que negou Jesus? Nós somos, mas esse Pedro que de vez em quando estamos dizendo que Deus não existe, ou não sei o que está acontecendo. Não foi só Pedro, mas todos os apóstolos negaram, viraram as costas. Mas é difícil para nós mantermos firme neste caminho, quando a doença chega, quando a pobreza chega, quando a morte chega. É difícil para nós enfrentar essa situação e ainda levantar os olhos e glorificar o nome de Deus. Um dia, alguém liga para mim, membro desta igreja, há muitos anos atrás: pastor, a minha cunhada acaba de se jogar no 10º andar de um prédio aqui em Campina Grande. E eu pego o carro, saio correndo com minha esposa, e foi uma das cenas mais fortes que eu vi naquela família. Uma jovem de 29 anos ligou para mim 3 dias antes de cometer o suicídio e disse: pastor, eu quero conversar com o Senhor. E eu disse: vamos marcar. A irmã dela liga para mim e disse: pastor, minha irmã está com depressão. Ela ligou para mim e eu queria marcar para quarta-feira, ou foi quinta-feira, para a gente se encontrar na sua casa para conversar. E fiquei aguardando. Ela não liga. Na sexta-feira ela comete suicídio. E aquela irmã dizia: meu Deus, por que minha irmã fez isso?
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É uma expressão muito usada, coroa, para os jogos atléticos também que acontecia. Alguém ganhava uma coroa de ouro, uma coroa que se desmanchava, no outro dia não se via mais de nada. Mas ele está dizendo, tanto essa coroa aí que se desmancha, essa coroa aí, a coroa que eu dou para vocês é uma coroa diferente. Como é que nós, meu irmão, olha para aqui, como é que nós não pensamos na coroa eterna, mas pensamos nos bens materiais como sendo algo tão prazeroso, tão confortável? Paulo diz, se a minha alegria, se a minha esperança em Cristo se limita a esta vida, eu sou um dos mais miseráveis dos homens. Nós estamos limitados ao que nós recebemos aqui, ao que nós vivemos. Esquecemos que Cristo tem uma coroa, tem uma vida eterna preparada para cada um de nós. Paulo foi um dos homens que mais deu exemplo de confiança em Deus na hora da provação. Ele escreve a sua carta aos Filipenses presos. Ele escreve a sua carta com seus pés amarrados no tronco. E diante daquela perseguição, ele escreve algo belíssimo, quando ele diz para aquela igreja: quero ainda, irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados, olha que coisa, no Senhor, por causa das minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que passa na cabeça de alguém que é traído, de alguém que é tripudiado, o que passa na cabeça de alguém que é esquecido. Eu não sei o que passou na cabeça de José do Egito, que recebera de Deus sonhos. E foram sonhos maravilhosos de que ele iria prosperar dentro da sua casa. José do Egito recebe sonhos que a sua vida iria mudar, que todos iriam se dobrar diante dele. Mas os seus sonhos parece que se tornaram pesadelos por alguns anos, diga de passagem, por 20 e tantos anos por aí. O que passa na cabeça de ver os seus sonhos se tornando em pesadelo e não pode fazer exatamente nada. Mas é do Egito, aquele homem, até na hora que ele foi honrado, que trouxeram os seus irmãos, ele não se vingou. Capítulo 45, aquele homem, depois que passa toda aquela luta, quando ele fica de frente para os seus irmãos, ele diz assim: não foram vocês que me trouxeram por aqui, foi Deus. Ele agora atribui a Deus tudo que ele passou. Ele não se vingou dos seus irmãos. E ele diz aqui: não temas, tereis tribulação de 10 dias. Isso é uma linguagem simbólica. 10 dias é mais ou menos assim: é a completude de um período de sofrimento, nem longo nem breve, mas completo. Eu falei para vocês, desde o imperador Nero até Diocleciano, foram 10 perseguições, e a última perseguição durou 10 anos. O Apocalipse tem muita simbologia, as pessoas ficam com medo de ler, pensando que é um monte de coisa. E quando chega no capítulo 13, que vai falar da besta, 666, o povo fica em parafuso, que vai botar o chifre, que não sei o que, aquele negócio todo. Tem nada a ver. Ser fiel até a morte, dar-lhe a coroa da vida.
Ele conclui dizendo, sabe o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ponto. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano à segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo, a segunda morte é a morte eterna. Eu tenho a minha garantia, nós temos a nossa garantia, que nós temos uma eternidade com Deus. Esse corpo vai padecer a morte física, mas eu não vou passar pela morte espiritual, porque eu vou ter uma vida eterna com o Senhor. Podemos perder nossa vida, mas não perderemos a coroa da nossa vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, pelos Teus decretos e pela mensagem à igreja de Esmirna. Que o Senhor nos ajude a vencer as perseguições, a não murmurar, a não reclamar, mas a confiar em Ti, em nome de Jesus.